A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Então pode ir passando, ó. Eu vou ficar meio de lado aqui porque fica mais fácil para mim olhar na tela. Então aí mandioca para os sistemas das pequenas e médias propriedades. A gente vai falar sobre todos esses assuntos aí, vamos tentar tratar mecanização agrícola, conservação e manejo do solo, sistema plantio direto para a cultura de mandioca no território. Ok. Pode passar essa, já pode colocar no modo de apresentação e já ir para o próximo. Olá. Próximo. Ok. Esse momento, volta um pouquinho, segura aí. Nesse momento aí, tão difícil para o mundo todo, né? Eu peço que para cada um de vocês que reserve aí 5 segundinhos da vida de vocês, nesse momento, para que a gente pense na história que nós estamos passando. Eu não gosto de falar o nome do bichinho, mas que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres humanos nesse momento. Então, que a gente paute as nossas ações nesse momento de pandemia, de dificuldades, paute as nossas ações em ações altruístas, né? Que a gente possa ajudar. Ajudem um vizinho, ajudem um amigo, com palavras ou da forma que for. Então, nesse momento aí, para que Deus nos abençoe e que a gente passe desse momento e que nos torne humanos mais flexíveis e melhores. Ok. Pode passar para o próximo. E a gente não pode esquecer, acima de tudo, o trabalho que vocês fazem. O que nós fazemos é pensando em algo maior que está acima da gente, que é o nosso país. Que a gente pare com essas discriminações, essas separações que às vezes a gente faz só na nossa cabeça e que a gente desenvolva mesmo assistência técnica e extensão rural para que o país chegue aonde ele deve chegar. Um país abençoado, um país com características fenomenais que ninguém tem, um país que faz o mundo inteiro querer estar aqui dentro, e nós brasileiros precisamos ter essa a compreensão da importância do país para o mundo. O Brasil é maior do que a gente imagina. Próximo. Então, aí tem um aspecto relevante da cultura da mandioca que deve, né, nortear a adoção de mecanização agrícola, máquinas, de formas de manejo de solo e variedades adequadas para o recôncavo. Vejam a próxima. Próximo. Olha aí. O Nordeste e o Norte. Olha aqui que é o aspecto relevante. Baixa produção por área. O Sul e Sudeste e Centro-Oeste, alta produção por área. Por que a gente fica se questionando por que acontece isso? Por que no primeiro momento tem uma planta que não tem uma coloração muito boa, que tem baixa produção de raiz, e do outro lado tem uma planta com bastante folha, com uma arquitetura um pouco melhor, e com bastante raiz? Está ligado a que isso? Né? Principalmente a forma como que nós cuidamos do nosso bem principal, que é o solo. A gente não dá valor ao solo. A gente dá valor
a cultivar de mandioca, a gente dá valor para o mercado, o que é que está pagando, o que não está pagando, mas a gente esquece de construir o alicerce da nossa casinha, que é o solo. Então, por isso que às vezes o Paraná, o Centro-Oeste, o Sudeste conseguem altas produtividades, porque há, de certa forma, um respeito ao solo. E aí, quando a gente fala a respeito ao solo, a gente alia também o clima. Então, a gente precisa, nós produtores, nós precisamos ser observadores, nós precisamos ser pesquisadores, mesmo na nossa simplicidade, para a gente entender essas questões. A gente precisa perguntar para a natureza o que é que você quer efetivamente que eu faça para que você também me dê um retorno. A gente só acha que a gente tem que tirar. Então, por isso que a gente tem essas diferenças. Enquanto o Sul está produzindo 40, 45 toneladas num ciclo de 16, 18 meses, nós estamos produzindo 11, 12 toneladas num ciclo de 12 meses, às vezes até um pouquinho mais, mas a gente não passa disso. Então, a gente tem baixa produtividade, principalmente porque a gente não valoriza o nosso solo, que é o único, para quem está nos escutando, os produtores, o único patrimônio que a gente tem é solo. Não é a casa que a gente tem, não é nada, é solo. Se a gente perder o solo, cada vez mais a gente tem que estar na porta do boteco comprando adubo, né? Cada vez mais a gente está... O boteco que eu estou falando é a casa agropecuária, né? Cada vez mais a gente tem que estar na porta dele pedindo um insumo para ver o que vai salvar. Então, cada vez mais a gente tem um consumo maior de insumos, né? E uma produtividade cada vez menor e o consumo mais alto. Então, esta diferença aqui, ela tem que aumentar. Se eu tiver um solo bem produtivo, eu vou produzir mais raiz e com isso eu vou aumentar a minha rentabilidade. Cada vez que eu dependo mais de insumos externos, então eu vou ter menor rentabilidade. Próximo. Então, eu vou falar um pouquinho, pode passar todos aí, Jaciara, por favor. Eu vou falar todas essas etapas operacionais do sistema de produção. Área para implantação de lavoura, manejo e conservação do solo, correção e calagem, adubação mineral, cultivares de mandioca, próximo. Plantio convencional ou plantio direto. Eu acho que nem todos sabem o que é plantio direto, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas é uma modalidade, é uma forma de manejar solo que nos traz bastante benefícios e também diminuição de custos e diminuição de trabalho. Próximo. Tratos culturais, manejo de plantania, adubação de cobertura e colheita. Próximo. Pode passar. Área para implantação da lavoura, pensando em solo. Então, a mandioca, os produtores sabem mais do que ninguém. Ela pode ser produzida em solos diferentes. Aí, uma imagem atual de uma região do Paraná, que a gente chama de Arenito Kaiowá. O Arenito Kaiowá, você... Assim, para quem conhece a Bahia, Barra é mais ou menos parecido com isso. Você entra na área de produção, você pergunta, está faltando mais só, porque aqui é só areia, né? Não tem quase nada de argila, muito pouco, né? Vocês podem ver a cor do solo, né? Bem clara. E aí são plantios de mandioca, onde está a indústria, a fecularia e a indústria de transformação de mandioca no Paraná está nessa região do Paranavaí, que nós chamamos de Arenito Kaiowá. Então, em solos arenosos, ela produz, ajuda bastante porque ele é bem drenado, mas em solos arenosos a gente precisa tomar um cuidado com a adubação, para que a gente possa suprir essas necessidades das plantas e não perder muito
os fertilizantes por causa de lixiviação, de escorrimento em superfície ao longo do perfil do solo. Próximo. Aí a gente vai para o extremo, olha a cor do solo lá. Né? Essa região aqui é Entre Rios do Oeste, no Paraná. Essa foto é uma foto em torno, essa parte que é nuvem aqui de cima é o Lago de Itaipu, e um polo produtor de mandioca num solo extremamente pesado, extremamente argiloso, né? Chega lá para 85, 90% de argila, mas produzindo uma mandioca com alta produtividade, mesmo com as suas limitações físicas, né? Que podem, de certa forma, se não manejar direito, impedir o desenvolvimento da mandioca, mas é um polo. E aí o que eles aprenderam? Eles aprenderam que pode plantar mandioca sem revolver o solo. Para os produtores, sem revolver o solo esquecer arado, esquecer grade. Né? Para nós, pequenos produtores, a gente pode passar por uma limitação que, às vezes, do uso de insumos, principalmente herbicidas, mas a gente precisa aprender, ou se a gente não quiser usar herbicida, a gente precisa criar um mecanismo de fazer manejo de solos e manejo de palhadas sem usar herbicida. Tem possibilidades. Não vou colocar isso aqui porque é muito extenso esse assunto, mas a gente tem possibilidades sim. Recentemente a Embrapa lançou um livro sobre tecnologias que podem substituir o uso de herbicidas, inclusive a UFRB participou com um capítulo sobre isso. Mas a gente, em outro momento, fala sobre isso. Então, a gente pode produzir em solos arenosos e em solos argilosos. Próximo. Mas o ideal para a gente seria um solo de textura média. Para os produtores é aquilo lá. Tem um pouco de areia e um pouco de argila, onde a mandioca se desenvolve um pouco melhor. Mas tudo depende da gente. Não existem solos ruins, mas depende da gente, de como que a gente maneja isso. Então, a faixa favorável do pH do solo é 5,5 a 7. Então, é o que vocês... Quando a gente fala assim, precisa usar calcário, quando vocês falam que precisa colocar calcário, a faixa ideal aí para as mandiocas está entre 5,5 e 7, sendo ideal 6,5. Mas, ao longo do tempo, a gente vai fazendo melhoramento genético, vai selecionando as mandiocas em áreas de pH um pouco mais baixo e a gente acaba tendo variedades mais resistentes à questão do alumínio aí, né, e se desenvolve bem. E a declividade, isso é um ponto importante para a gente, é ideal até 5% para a cultura da mandioca. Do ponto de vista da conservação de solo, a mandioca é a planta que menos protege o solo. Ela cobre muito pouco solo, quase nada o solo, e a gente tem que tomar cuidado de trabalhar com ela acima de 5%. Eu sei que é difícil falar isso para nós, nossa região. Nós temos aí, saindo das áreas de tabuleiros, essas encostas são mais declivosas, mas a gente precisa aprender, de alguma forma, a trabalhar melhor esse solo para a gente manejar melhor, para não perder o solo. Né? Próximo. Conservação e manejo, preparo do solo, próximo. Então, a gente não pode mais ver uma agricultura desse jeito, né? Vocês estão vendo lá em cima está plantado mandioca, no meio da encosta está plantado mandioca, aonde tem uma linha cortando, lá nos pés de licuri, você vê que concentra um pouquinho mais de verde, porque a mandioca, a água para ali naquele corte que o pessoal fez, mas eles fizeram aquele corte sem estar em nível, sem fazer o nível, e daí então a água escorre. E depois vocês viram a mandioca lá no pé, lá embaixo. Quem está com o cursor aí, Jaciara, leva lá para baixo para mim. O cursor aí para baixo, mais para baixo, lá embaixo. Não, volta. Isso, vai mais para baixo, vai mais para baixo. Aí, olha aí, pessoal, que coisa impressionante. Nós plantamos mandioca lá em cima, às vezes tudo morro abaixo, plantado morro abaixo. Vocês estão vendo aí que tem várias linhas
de erosão nesse trecho, né? Nesses dois licuris aí tem uma linha, depois tem outra, e todo fertilizante, todo adubo, todo nutriente que estava no solo veio aqui para onde a Jaciara está apontando para a gente. Olha lá, todo fertilizante veio aqui para baixo. Ou seja, a forma com que nós implantamos a mandioca fez com que as chuvas levassem os nutrientes lá para baixo. E daí nós temos lá embaixo uma mandioca fantástica, bonita, verde, né? Vigorosa, e olha o resto da mandioca nossa nessa área. Você acha que a gente pode ser feliz numa área dessa? A gente vai ter produtividade? Não, não vai ter. E o que vai produzir lá embaixo não compensa o que se perdeu lá em cima. Aí eu fico pensando assim, quanto se gastou de energia para preparar uma área dessa que deve ter 3 ou 4 ou 5 tarefas para se produzir tão pouco? Então, a gente pode fazer, em vez de a gente produzir em 2, 3 tarefas, vamos produzir bem em uma que compensa o trabalho de se produzir em 3 tarefas de forma inadequada. Próximo. Olha que coisa linda aí. É um trabalho feito por uma graduanda, que foi graduanda, hoje é uma profissional, a Gláucia. Ela fez um trabalho de variabilidade espacial de atributos agronômicos produtivos de mandioca do sistema de produção agrícola. Olha que interessante. Olha a diferença. Nós temos aí uma divisão. Nós temos numa mesma área mandioca plantada no mesmo dia e uma mandioca lá, a parte de cima mais verde, bonita, usando o mínimo de tecnologia, colocando o mínimo de adubo que a mandioca precisa para a resposta, e a parte de baixo, que é uma mandioca mais clara aí, essa mais clara, sem nenhum tipo de insumo, né? E quando eu falo para vocês assim, insumos não são coisas com custo alto, mas o mínimo. A mandioca precisa de fósforo, a mandioca precisa de nitrogênio, a mandioca precisa de potássio. E olha a diferença. Variabilidade é isso aí. Nesta área de baixo, vocês veem que tem vazios, tem mandiocas com porte menor, tem mandiocas com coloração diferentes, enquanto que na parte de cima a gente tem um pouquinho mais homogêneo. Tem uma variabilidade de cor, mas muito pouco. Mas isso está ligado com a forma de manejo. Então, ainda esta área era uma área de primeiro ano de plantio de mandioca e que a pessoa fazia cultivava várias culturas aí. Então, você tem uma variabilidade, mas com o tempo a gente pode diminuir. Mas vocês percebem que tem uma coloração completamente diferente. Veja a diferença da parte de cima para a parte de baixo. O próximo. Então, Oi. Posso fazer uma observação na sua apresentação? Sim. Uhum. Tudo que o senhor está falando, professor, vem sempre relacionado à importância do trabalho da assistência técnica aqui no território. O senhor lembra da nossa pesquisa científica que a gente fez para o nosso trabalho de conclusão de curso, da eficiência produtiva que a gente teve em Nazaré, dos agricultores que trabalham com as práticas conservacionistas, dos agricultores que trabalham, fazem análise de solo, fazem um manejo de conservação de solo, nossa eficiência foi abaixo de 40%. Zé Mário, acho que não sabe dessa pesquisa que a gente fez. Nós fizemos, Zé Mário, um checklist, um questionário com 100 perguntas para 100 agricultores relacionados ao sistema de produção, desde o plantio, seleção de manivas até a comercialização. Então, a gente achou uma eficiência produtiva muito baixa. Por exemplo, análise de solo é primordial no nosso sistema de produção. Não adianta a gente fazer uma adubação sem saber o que é que o solo tem e o que é que a planta precisa. Então, quando a gente fez o checklist de 100 agricultores, apenas 7 agricultores já tinham feito análise de solo em alguma época do seu sistema de produção. Isso é muito ruim para a gente, isso é muito ruim para o sistema de produção. Muitos agricultores, professor, muitos extensionistas até acham que a mandioca é uma planta que não precisa nada, que ela sempre produz bem, porque é uma planta que se adapta bem às condições diferentes de clima, de solo, enfim. Só que, se a gente der as condições adequadas para a produção de raiz, a planta vai ter uma boa produção e produtividade.
Eu vou dar outro exemplo. No Prodeter, agora aqui o senhor fez uma apresentação há 3 meses atrás, nós fizemos um questionário com vários agricultores de vários municípios do território do Recôncavo. Pasmem, professor, pasmem. Nós achamos produtividade de alguns agricultores de 6 toneladas de mandioca por hectare. Isso é muito baixo. Isso está muito abaixo da média do Brasil e da Bahia. Então, de que forma nós, extensionistas, agrônomos, técnicos, vamos trabalhar em cima disso? Um mau preparo de solo, um mau manejo de solo pode acarretar no processo de erosão, vai diminuir a fertilidade do solo e, consequentemente, diminuir a produção e produtividade. Nós estamos no território do Recôncavo, que é um território que tem um relevo muito acidentado. Embora aqui essa região de Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Muritiba, esteja num tabuleiro costeiro, com solos Frangipã e Duripã, mas temos municípios que temos um relevo muito acidentado. Vou dar 4 exemplos: São Félix, São Felipe, Maragogipe e Nazaré. Esses 3 municípios que vocês possam visitar na zona rural, vocês vão encontrar relevos totalmente acidentados e os agricultores ainda cultivam a mandioca ladeira abaixo, favorecendo o processo erosivo. Então, minha preocupação, professor, é justamente nesse intuito, é de levar as técnicas do manejo adequado de solo, de conservação de solo, diminuir o processo de erosão, fazer análise de solo, para ver o que o solo precisa e ver uma variedade mais adaptada às condições que nós temos de Recôncavo e aquela que tem uma boa produção e produtividade. É isso que a assistência técnica tem que levar para os nossos agricultores, entendeu? Desculpa a interrupção, acho que seria válido para esse momento. Não, tá joia. Eu acho que o caminho é esse. Você vê a primeira imagem lá, né? Aquela primeira imagem, Zé Mário, aquela foto dos licuris foi tirada em 2006, quando eu entrei na universidade, né? E ela me acompanha até hoje. Eu falo assim, ó, dentro da universidade, de uma escola de agronomia, nós estamos fazendo esses erros e a gente não ajuda nem quem está perto da gente, né? Então, eu uso sempre essa foto para dizer, a gente não pode continuar. Então, isso é desde 2006, as minhas apresentações eu uso essa foto, que é clássica e não mudou muito de lá para cá. É isso mesmo, Edson, que você falou, e a gente precisa definir muito bem claro o que é assistência técnica, o que é extensão rural, né? A assistência técnica é aquela que acompanha, aquela que ajuda tecnicamente o produtor. E a extensão rural, ela educa, ela ajuda na educação do produtor. E aí a gente precisa entender, não é levar qual é o melhor adubo, mas é como eu utilizar melhor a minha adubação. Aí passa a ser educação. Então, assistência técnica é quando eu assisto, ou quando eu dou uma ajuda técnica, eu como agrônomo, mas extensão rural é quando eu ajudo na educação de como usar aquela técnica. Então, essas coisas são, e o que você está falando, a gente precisa contribuir muito com isso. Então, já começando a falar sobre as cultivares e falando sobre manejo, sobre adubação, a gente tem a resposta aí do trabalho da Gláucia, com a cultivar platina, que é uma cultivar interessante para a gente. É uma cultivar que ela tem um ciclo mais curto. Vocês devem conhecê-la como cria menino, mas ela tem o nome oficial de platina, e nós chamamos ela de cria menina aqui na região. Ela é interessante porque ela permite você colher dentro fazendo as adubações corretas, manejo correto, você colher essa mandioca com 10 meses, 11 meses, com uma produtividade razoável. Então, é uma cultivar que pode ser usada assim, quando você contempla, eu quero uma cultivar que tenha um ciclo de 12, 14 meses, mas eu tenho uma cultivar de mandioca com um ciclo de 10 meses, né? Então, ela me ajuda no mix de composição. Nós não podemos, os produtores que estão participando desse momento, nós não podemos ficar presos a uma única cultivar. A gente precisa trabalhar com 2, 3 cultivares que tenham coisas diferentes. A cultivar platina cria menina, ela tem uma coisa interessante. Ela não aceita poda. Lembra quando a gente faz assim, não vou colher a mandioca, vou tirar a maniva
para a produção, a Manaíba para produção para multiplicação diária, e vou deixar a mandioca engrossar de novo, que a gente fala, né? A cria menino, ela já não tolera esse tipo de coisa, as raízes apodrecem, então é uma coisa importante. Agora a gente tem outras que a gente pode fazer poda, usar Manaíba, e ainda depois de 4 ou 5 meses colher mais mandioca ainda, né? Que é o que o Paraná faz. O Paraná faz um ciclo de 18 meses dessa forma. Colhe as Manaíbas com 12 meses e depois vai colher a mandioca com 18 meses e chegando a 40 e poucas toneladas por hectare. Mas olha que interessante aí o resultado do trabalho da Gláucia, né? Número de raiz por planta, peso de raiz por planta. Olha lá, a gente tem uma planta produzindo 1,26 quilos por planta, né? E a gente tem o máximo, nessa área a gente viu essa variabilidade, a gente viu que tinha uma planta de 2,7 quilos e uma planta que produziu só meio quilo. Vamos fazer a conta dessa planta. Se vocês tiverem a calculadora, pode fazer para mim. Nessa área, eu coloquei o espaçamento, nós colocamos o espaçamento de 90 por 0,70. Então, se você dividir 10 mil por 0,90, você tem 11 mil metros lineares, dividido por 0,70, você vai chegar a alguma coisa na casa aí de 18 mil plantas, 18.500 plantas, eu acho que é. Se você multiplicar por esse valor aqui, ó, Jaciara, vai aqui, ó, no 1,26. Peso de raiz por planta. Tá vendo aí a média? Isso, onde você estava mesmo? 1,26. Multiplique para mim 18.500 plantas por 1,26 quilos. Edson. Deu quanto? Isso. Pode ir passando. Vai clicando, Jaciara. 23.310. Então, Edson, olha aí. Se a média daquela área que eu mostrei para vocês anteriormente, daquela foto, daquela parte verde, bonita, for de 1,26 quilos por planta, a gente produziria 23 toneladas. Isso. Tá. 20. Se eu usar o máximo, já pensou se eu tivesse lá 2,7 quilos por planta, multiplicado por 18 mil, nós teríamos 40 toneladas. Olha então, quer dizer, nesta área está mostrando que a média foi 1,26 quilos por planta. Mas existe um máximo que poderia ser 2,7. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manejar solo, eu tenho que escolher a minha cultivar, a minha variedade de forma adequada, eu tenho que fazer o plantio na época certa, eu tenho que usar adubação, porque se eu fizer isso, eu vou tirar 40 toneladas. E não é difícil, é só fazer as coisas na hora certa e selecionar materiais corretos. E outra coisa, o que você falou, não existe agrônomo bidu que tenha bola de cristal. Existe agrônomo que trabalha baseado em análise de solo, e ela só custa para a gente R$30. Isso. É absurdo. É o que a gente paga de cachaça no boteco no final de semana. São 30. E o produtor não aceita isso. Produtores, vou puxar a orelha de vocês. Façam análise de solo. É o maior custo-benefício. Você coloca o que precisa de adubo, você não coloca nem mais e nem menos. E vai ser feliz. Né? Vai ser feliz. Então, olha aí, esse trabalho da Gláucia é maravilhoso, é um trabalho de variedade, feito lá na Tapera e Quarta Jaca, aqui de Cruz das Almas,
e foi um trabalho muito, assim, gratificante, porque nós colocamos o mínimo de tecnologia para ser feliz, e nós fomos felizes, né? A média mesmo desse experimento foi algo em torno de 23 toneladas por hectare, ou seja, para quem está falando em tarefa, a gente está falando de 12, né, de 11 toneladas por tarefa. É muita coisa, é sensacional, produz bastante. Tem outro trabalho desse, o complemento desse trabalho é uma análise econômica do sistema de produção, né? A gente foi valorizando tudo, e o custo mais ou menos é um custo de R$3.000, mas a gente valorizou até as manivas, que a gente não pagou, mas a gente valorizou, né, que é o maior custo, R$3.000, e na época nós tivemos um retorno, acho que de R$11.000, né, no custo da farinha e coisa e tal. Foi uma análise legal. Então, você ganhou 3 vezes mais, você investiu e ganhou 3 vezes mais, né? Outro dia, falando de citros, José Mário, tem 2 produtores aqui que eu acompanho mais ou menos. Um produtor que usa bastante tecnologia, que está sempre buscando informação, e outro que não menos. E aí eu descobri o seguinte: o produtor que usa tecnologia, ele gasta por hectare R$5.000, mas o retorno dele nesse limão é de R$25.000, ou seja, para cada R$1.000 que ele investe, ele tem 5 de retorno, né? Tem lá. Então, nos 5.000, ele tem uma taxa de 1:5, não é? 5.000, ele tem uma taxa de retorno de 25.000. O outro produtor rural, que é meu amigo, que eu acompanho, ele gasta por hectare, ano, R$1.000, e ele tem um retorno de 5.000. É a mesma taxa, não é? Não é 1:5? Um investe 25 e recebe 25. O outro investe 1, mas retorna 5. Você queria estar onde? Eu queria estar nos 5.000 e retornando 20.000, não é? Olha só. Verdade. Com certeza. Você está vendo o que é o uso de tecnologia? E não é muita coisa diferente. É manejo, é um produto apropriado, um adubo na hora certa. Essas coisas. Eles têm a mesma taxa de retorno. Investe 1 e tem 5 de retorno. Mas só que um investe 5 e tem uma rentabilidade de 20.000. O outro só tem uma rentabilidade de 4.000. Então, essas coisas, o que a gente chama na agricultura de subdesempenho satisfatório. Eu estou ganhando 4.000, mas eu poderia estar ganhando muito mais. E nós, produtores pequenos, nós não podemos ter medo de virar grande. Grande que eu falo no conceito. Eu não preciso ter grandes áreas, mas eu preciso ser grande. A gente precisa pensar positivo, a gente precisa querer ser grande. E daí a gente vai fazendo as coisas melhor, de uma forma mais apropriada. Próximo. Então aí, primeiro é cultivar. Platina é uma coisa fenomenal. E aí não dá para continuar, olha aí. Querem continuar produzindo desse jeito? Não dá, né? Olha aí, uma área para plantio de mandioca sem o mínimo de conservação de solo, morro abaixo e a chuva levando o meu solo embora. Aos produtores que estão aí com a gente, solo, quando você levou esse solo embora, é o melhor solo que você tinha. O que tem para baixo dele é rocha, gente. A depender do que a gente tem é rocha. E olha o que a gente não pode perder solo. Não pode. Ele nunca mais vai voltar. Ele vai encher os oceanos e nós vamos sofrer com tudo isso. Próximo. Então, entrando em conservação, olha aí. Práticas conservacionistas, isso daqui é dentro da UFRB, a gente fazendo os terraceamentos para evitar. Terraço é uma estrutura hidráulica, é uma estrutura mecânica hidráulica que segura o avanço da água numa declividade, numa rampa, né? Numa área inclinada. Então, daí a gente não perde água, a gente acumula água no subsolo, e aí a gente, de certa forma, são várias técnicas que devem ser feitas, mas que a gente volta a guardar água no subsolo. A água
que vai para o rio, vai para o oceano e não volta mais. Volta em forma de chuva, mas ela faz um ciclo triste. Cai no solo, vai embora de novo para o rio, vai para lá. E a gente precisa armazenar água no nosso subsolo para a gente poder ter água que vá produzir água com qualidade. Então, aí são os terraços. Eu estou falando sobre terraço, não quer dizer que eu tenho que vocês tenham que ter máquinas desse tamanho, não é nada disso. A gente faz isso com um arado de 3 discos, de 2 discos, a gente também consegue fazer isso. Tem um grande amigo que ele fez muito trabalho de conservação do solo com burro, com um aradinho de burro. Eu aprendi um pouco com ele sobre isso, mas aqui a gente está mostrando que a gente pode fazer próximo. Aí é uma atividade de extensão, né? Só relembrando aquele trabalho da Gláucia, foi um projeto de extensão com a comunidade e que teve a participação das pessoas envolvidas, então a gente construiu o conhecimento junto. Aqui já é a parte de aulas nossas, numa ação de extensão também com pessoas, produtores ou estudantes e coisa e tal, falando sobre as práticas de conservação do solo, nesse caso, o uso do terraço. Vocês vão ver mais o que é terraço à frente, próximo. E aí fica essa estrutura. Então, é que eu não consigo mexer com o mouse, mas nessa parte de cima, aqui do lado esquerdo, toda a água que cair nessa faixa, ou seja, nessa rampa, nessa encosta, ela vai parar aí nesse lugar, do lado de cima, Jaciara. Aqui, ó, do lado esquerdo. E mais para cá, do lado esquerdo, aqui, ó. Mais. Não, do lado de cá. Não tem o murundum aí, você vai pegar para o lado esquerdo aqui, ó. Não importa, onde tem esse barranco cortado aqui, ó, que tá uma meia lua aqui. Isso, vai descendo, vai vindo, vem. Mais para baixo, mais. Para baixo da onde está apontando esse mouse aí, ó, a água vai parar aí. Ela parando aí, ela está em nível, ou seja, lembra que é nível de pedreiro? A água vai parar sempre no mesmo lugar, não vai escoar nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, e ela vai lentamente infiltrar e ela vai para o lençol freático. Então, esse é o terraço, e aí que a gente pode conter essa água, e é extremamente importante, porque também armazena mais água. A água que escorre no solo, ela, numa chuva rápida, ela não tem capacidade de infiltrar, então ela vai embora, né? E a gente precisa que essa água fique para a gente, para que essa água seja utilizada para a cultura. Próximo. Olha aí que foto interessante. Essa daí é onde o Edson aprendeu manejo de conservação, José Mário também, a arinha lá do professor José Fernandes. Essa é uma foto de cima, que estão os terraços, né, lá. Essa parte mecânica de formação dos terraços fui eu que fiz junto com o José Fernandes, uma proposta que logo quando eu cheguei, mas a gente tem várias áreas aí. Mas olha aí como é que o produtor rural vai enxergar. Então, a gente pode chamar que são murunduns, né, que vão reter a água e vão evitar a erosão, vão evitar da gente perder o solo e perder a água. Por isso que a gente fala de manejo e conservação dos solos. Isso é extremamente importante, a gente pode fazer com aradinho e com uma grade, com arado, né? Com arado de 3 discos, com arado de 2 discos, e a gente pode fazer isso e melhorar muito a nossa condição de produção só pelo fato de não perder mais solo. Próximo. Outra coisa importante para a conservação do solo é que a gente selecione plantas, principalmente para nós, produtores rurais, pequenos produtores rurais. A gente precisa selecionar planta que, de alguma forma, façam ciclagem de nutrientes que tem no solo, porque as raízes vão tirando do solo, levam lá para a planta morre e depois volta de novo. Então, a gente faz uma ciclagem. Ou, se não, que vocês falam, que a gente fala bastante sobre adubação verde, é a planta que nos fornece o nitrogênio. Então, isso é extremamente importante para pequenos produtores,
E aí vai uma coisa, lembra que eu falei do herbicida, no caso do plantio direto? A gente tem feito aqui, nós temos feito aqui, um trabalho que a gente planta, essa florzinha amarela que tem aí do lado, chama Crotalaria juncia, e a gente planta a Crotalaria juncia, e depois a gente deita a Crotalaria juncia com um rolo compactador. Este rolo, ele quebra o deslocamento, a planta, ela tem um deslocamento de seiva. Ao ela ser torcida, ela ser amassada, ela deixa de translocar a seiva, que é o que alimenta a planta. E se ela não consegue fazer esse deslocamento da seiva, que são os nutrientes que estão andando pela planta, como se fosse... é como se a gente fizesse um torniquete para estancar o sangue, não é? Então, é a mesma coisa, são as veias das plantas. Elas morrem, e aí as plantas dessecam porque elas, fisicamente, porque eu quebrei o processo quebrei a planta e daí não transloca mais. E aí a gente pode fazer um plantio direto em cima dela sem usar herbicida. É uma técnica. Nessa área que eu estou mostrando para vocês, é uma quadra que nós fizemos durante uns 4 ou 5 anos o estudo de várias plantas para adubação de cobertura e para adubação verde, né? Adubação com nitrogênio. Então, vocês estão vendo aí, são quadras, são 75 quadras com plantas diferentes, desde gramíneas até leguminosas e plantas de outras famílias, por exemplo, como nabo forrageiro, e aveia, trigo. A gente testou todas essas coisas aqui, então a gente pode usar isso do ponto de vista para conservação de solo. Cobrir o solo é muito importante, então a gente precisa cobrir o solo. E se essas plantas nos aumentarem a disponibilidade de nutrientes, fica melhor ainda. Então, conservação do solo não é só fazer práticas mecânicas, como eu mostrei do terraceamento, mas é aumentar a fertilidade. Se eu não faço isso e perco o solo, daí complica. Próximo. Aí também as quadras, visto de outro lado, são plantas diferentes, com alturas diferentes, com produção de palhas diferentes, e era lindo isso. Nós produzimos isso aí durante uns 4, 5 anos. E doávamos as sementes para produtores que tinham interesse. Próximo. Então, não vou falar sobre isso, mas são vários benefícios dessas plantas de cobertura e planta de adubação verde. Então, aquilo que eu já falei, cobertura do solo, né? A gente precisa procurar plantas com sistema radicular bem agressivo, porque daí elas trabalham o solo e a gente não tem problema de compactação, de retenção de água e várias coisas que acontecem no sistema quando a gente mobiliza muito o solo com aração e com gradade. Faz rotação de cultura, a gente precisa fazer isso. A gente não pode só plantar mandioca, né? A gente tem que plantar mandioca, aí plantar milho, daí a gente planta um feijão, daí a gente planta uma outra cultura. Se a gente não tem dessas disponibilidades de cultura, a gente pode trazer, a gente pode importar essas, né? Mas milho é uma característica da gente plantar, tem o amendoim, que é uma leguminosa, uma oleaginosa fenomenal também, que ajuda bastante, né? E a gente tem a própria braquiária, que a gente trabalha bastante. Fixação biológica nitrogênio, elas fazem isso, né? Toda leguminosa tira o nitrogênio da atmosfera e coloca no solo. 72% do ar atmosférico é nitrogênio. Se a planta pode tirar nitrogênio para mim da atmosfera e colocar no solo, fixar no solo, você deixa de comprar ureia, né? Isso, um saco de ureia hoje está caro, né? Produção de fitomassa e outros. Então, a massa é o que cobre o solo. Arar e gradear e expor essa massa, esse carbono que as plantas produzem para a atmosfera, na oxidação levar embora, é ruim. O carbono, que as plantas produzem, é muito importante para o nosso solo, para a estrutura do solo. Próximo.